Olá, bom dia pessoal. Vamos para mais uma aula de química. A gente vai fazer a correção do exercício sobre teoria das colisões e finalizar, dar sequência com outro assunto, certo? Bom, aqui são as perguntas. Vou só clicar aqui. Aqui são as perguntas que eu coloquei para vocês. Vamos corrigir então. Vamos lá. Quais são as condições necessárias para que uma reação química possa ocorrer? Bom, a gente estava vendo aqui, a gente viu sobre a teoria das colisões, que tem a ver com como é que acontece uma reação química, né? As moléculas precisam colidirem, porque se as moléculas não colidirem, não tem a menor possibilidade de acontecer uma reação química. Então, mas esse é um dos passos, não são apenas questões de colisões e tal, mas envolve também outras questões, que a gente vai ver agora. Então, quais são essas condições para que uma reação química possa ocorrer? A primeira, como a gente pode colocar aí, é que as moléculas sejam reativas, né? As moléculas sejam reativas. Pronto, deixa eu botar em vermelho aqui. Pronto, esse é o primeiro passo para que o primeiro passo necessário para promover uma reação química, certo? Se as moléculas não forem reagentes, não forem reativas, não poderão acontecer as reações. Vamos lá, dois exemplos. Às vezes acontece com um metal, um elemento metálico com outro metálico, de não haver uma reação, eles não serem reativos. Aí não tem possibilidade de manter essa reação, de acontecer essa reação química, porque eles não são reativos, mesmo colocando em contato um com o outro. Algumas outras substâncias também não são reativas, então elas não vão reagir, certo? Então o primeiro passo para que ocorra a reação, as moléculas precisam ser reativas, não esqueçam disso aí. O segundo passo, deve haver um choque entre as moléculas. Pronto, se não haver o choque, também não tem possibilidade nenhuma de ter a reação. As moléculas podem ser até reativas, mas se elas não tiverem contato, não haver o choque, esse choque a gente fala de colisão, ao encontro do outro, de encontro com o outro, não tem possibilidade também de acontecer a reação. Então, para acontecer uma reação química, além das as moléculas serem reativas, deve haver o choque, o contato entre elas, certo? O terceiro passo, o choque deve ser com orientação favorável. Esse é o quarto passo para o terceiro passo necessário para uma reação química acontecer. E o quarto passo deve haver energia suficiente. Pronto, deve haver energia suficiente para manter a reação acontecendo, porque às vezes acontece uma reação, as moléculas são reativas, acontece o choque entre elas, o choque de ionização favorável, ou seja, cada molécula se encaixa perfeitamente com as suas ligações com as outras, só que às vezes a energia não é suficiente para manter esse processo, a própria energia que eles liberam não é suficiente para manter o processo de reação, aí a reação pode até acontecer, aí ela desfaz em pouco tempo, certo? Então esses são os passos necessários para acontecer uma reação química, correto? Vamos lá para a questão 2 agora. O que é energia de ativação? A energia de ativação, eu falei na aula, é um tipo de energia
energia mínima para iniciar uma reação. É a energia mínima começa uma reação. Pronto, essa é a energia de ativação, é a energia que vai ativar o sistema, certo? Por exemplo, você tem o papel, você tem o oxigênio ali envolvido, aí falta só o papel, digamos, como combustível, tem um oxigênio envolvido ali, falta só a energia que ativa esse processo para acontecer a combustão, a reação. Aí um fósforo ativando ali vai fazer acender a folha, o papel, que vai ser consumida com a ajuda do oxigênio. Então, precisou ter uma energia que ativasse esse processo, certo? Uma energia de ativação. Ela ativa, pronto, ela deixa de existir ali. Ela ativou e pronto. Então, esse é um tipo de um exemplo de energia de ativação. Vamos lá, outro exemplo. Acho que eu até falei na aula. Se estiver escapando um gás, aí tem esse gás no ambiente. Aí se tiver, por exemplo, ali uma coisa que for gerar calor em excesso, pode ativar essa reação de explosão. Então, um fósforo que você acende, uma luz que você acende, uma faísca que sai, pode ser uma energia de ativação que pode explodir todo o processo, certo? Formando essa reação. E a terceira questão: explique detalhadamente como a temperatura, a superfície de contato e a concentração podem alterar a rapidez de uma reação química. Bom, de uma reação, né? Bom, esses aí nós temos aqui. Pronto. Existem alguns fatores que alteram a rapidez de uma reação química. Um dos fatores, existem vários, um dos fatores é a temperatura. De que forma a temperatura pode alterar uma rapidez de uma reação química? Digamos assim, a temperatura ela aumenta a velocidade e a energia das moléculas, certo? Então a temperatura, quanto maior a temperatura, mais energéticas são as moléculas, há mais choque entre elas, então essa reação acontece de forma mais rápida. Quanto maior a energia, mais rápido as moléculas reagem umas com as outras. Tem um exemplo aqui desse cacho de banana, nessa caixa aí. Aí, ó, bananas são transportadas verdes por serem, assim, mais resistentes. Depois, para amadurecerem e irem para a prateleira, são colocadas em estufas abafadas, onde amadurecem mais. Então, essas estufas geram mais calor. E essas bananas começam a receber esse calor e as moléculas da banana começam a se chocar mais rápido, a se movimentar mais rápido, e com esses choques em excesso acontece a reação mais rápido, então ela começa a amadurecer mais rápido também. E o contrário acontece também. Se você colocar na geladeira, você retira o calor das moléculas, você está retirando a energia delas, então elas vão se chocar menos, vão reagir menos, vão precisar de mais tempo para conseguir uma reação. Então a geladeira ela tem essa função de te retirar o calor dos alimentos que você coloca ali nela e jogar para o fundo dela, por isso que no fundo é quente, certo? Por isso que no fundo da geladeira é quente. Esse é um fator que altera, a temperatura altera a rapidez de uma reação química. Outro fator é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, mais rápida será a reação química. Por exemplo, por que em superfície, em alguns materiais que pegam fogo, fica na superfície geralmente, assim, uma madeira pegando fogo, ela fica na superfície até conseguir um tempo maior para conseguir tomar toda a madeira, todo o seu material, porque é ali na superfície que ela tem mais contato com o oxigênio, em cima dela que ela tem mais contato com o oxigênio, então o oxigênio está tendo mais contato com a madeira, que está possibilitando essa reação mais rapidamente ali do que em relação ao interno da madeira, certo? Ao interior dela. E nós temos aqui um exemplo: batata cortada e batata
batata cortada e batata inteira. Se você for para cozinhar as duas em recipientes diferentes, com a mesma quantidade de água, você vai perceber que a batata cortadinha, ela cozinha mais rápido, porque o contato entre as suas moléculas aqui com o líquido quente, com o calor, o contato é maior. Então, elas estão mais próximas no caso, os reagentes, vou tirar aqui, os reagentes dos produtos. Estão mais perto um do outro, aí faz com que ela cozinhe mais rápido. Diferentemente da batata inteira, o que acontece com ela? Ela começa, a superfície dela, essa parte externa dela, está mais em contato com o líquido, aí começa a reação aí. Aí demora um tempo que começa lá dentro, ou seja, aí demora mais do que se ela tivesse toda cortadinha, certo? Essa é a superfície de contato. E outro exemplo de superfície de contato, aqui ó, escoteiro. Geralmente os escoteiros, ou você que gosta de acampar em floresta aí, se você quiser acender uma fogueira, você não vai pegar um tronco de árvore e tentar acender ele. Você vai fazer gravetos. Porque o tronco de árvore, o contato das moléculas internas do tronco de árvore com o oxigênio é menor, certo? E os gravetos, eles são fininhos, o contato de todas essas moléculas é maior com oxigênio, que vai possibilitar a combustão, o fogo, certo? Então é melhor cortar os gravetos e fazendo fogo, depois colocar vários gravetos ali perto do tronco, aí sim vai começar, vai demorar um pouquinho até começar a pegar fogo. E nós temos aqui a concentração também, é um outro fator que acelera a reação química, certo? Como é, professor? Quanto maior a concentração de reagentes, né, mais rápida acontecerá a reação. Por exemplo, se você pega um recipiente com... Você tem água, um recipiente com água e gasolina. Eles estão ali, misturados ali. Se você tiver meio litro de gasolina apenas, naquele recipiente de 2 litros de água, o poder da reação vai ser menor do que se você colocar mais gasolina no outro recipiente, certo? Porque você está aumentando a concentração de uma certa substância que vai reagir, então a reação é mais rápida do que em uma reação em um determinado sistema que a concentração é menor. Por exemplo, você está acendendo ali não é nem bom fazer isso, mas uma churrasqueira, o pessoal costuma jogar álcool, né? Quando você joga o álcool, pega um fogo enorme. Já teve gente que se queimou por conta disso. Viu? Não faça isso. Existe o álcool próprio para fazer isso na churrasqueira, para acender a churrasqueira. Ele é um álcool gel que ele ajuda. Não é esse álcool gel também não, é um álcool diferente, com menos concentração de combustível. Aí, voltando ao exemplo do álcool, se você aumentar a concentração de álcool ali, acontece a explosão, porque você aumentou a concentração de uma reação, de um componente da reação. Então, quanto maior a concentração, mais rápida será a reação e mais potente também. Aí tem aqui, ó, bebês que estão aqui, geralmente bebês que nascem prematuros, eles nascem com essa dificuldade de respirar. Aí uma das práticas é colocar na incubadora. O que a incubadora faz? Aumenta a concentração de oxigênio, então aumentou um componente ali para facilitar a reação. Então a reação acontece de forma mais natural e mais rápida para a criança, porque aumentou a concentração de oxigênio ali naquele ambiente para ela, certo? Então é uma prática. Então são esses os 3 fatores que alteram a reação, a rapidez na reação. A temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação, porque as moléculas se juntam, ganham mais energia, ficam mais energéticas. Superfície de contato, porque o contato entre um componente e o outro é maior. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida é a reação. E a concentração, quanto maior a concentração de reagentes, mais rápida será essa reação e mais poderosa também. Correto? Então espero que vocês tenham entendido esse assunto. E agora nós vamos aprender aqui um pouquinho sobre o outro assunto que vai entrar agora, e vamos fazer agora, sobre termoquímica e calor. Certo? Pronto. Só ver aqui.
aqui agora o assunto sobre termoquímica e calor. Esse vai ser, galera, o nosso último assunto do segundo ano, certo? Vocês estão no terceiro, mas a gente ainda está estudando assuntos do segundo ano. A gente já aprendeu vários, a questão da massa atômica, massa molecular, a gente viu também a questão do balanceamento de equação química, certo? A gente viu ácidos e bases, reação de neutralização. E agora a gente vai ver essa questão, a gente viu a questão da cinética química, que é essa velocidade de reação, o movimento, como funciona a reação. E agora a gente vai ver sobre termoquímica e calor, certo? São duas aulas sobre isso, essa e a próxima que a gente faz o cálculo, certo? Vocês vão aprender os cálculos sobre calorimetria. Essa aqui é apenas a teoria. Bom, termoquímica e calor. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, a energia envolvida nas reações químicas. Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. A absorção de calor em uma reação faz com que ela seja endotérmica. Bom, essa questão de temperatura, vocês têm que separar um pouquinho. Temperatura e calor. Temperatura é uma condição de um corpo, quente ou frio, certo? Já o calor é uma energia que passa de um corpo para outro. Vocês vão ver isso daqui a pouco, certo? Mas termoquímica é essa parte da química que estuda a quantidade de calor envolvido nas reações. Tudo que envolveu calor, aí a termoquímica está ali para estudar, certo? E ela vai explicar essa questão aí de endotérmica e exotérmica, certo? Por exemplo, uma reação que vai liberar calor, ela se chama exotérmica. Se a reação ela absorve calor, geralmente uma reação ela libera calor, se tornando exotérmica, e a outra que está participando também, ela absorve calor, a chamada endotérmica. Bom, sobre essa questão de termoquímica e calor, como a gente está falando de calor, temos aqui alguns conceitos. A questão do fogo mesmo, a questão do fogo, essa questão da termoquímica, fogo, algo usado há muitos, né? O ser humano usa o fogo há muitos anos. Ainda hoje ele é bastante usado, né? Ele é muito usado, é primordial para a gente. Então ele está presente em várias situações, certo? E ele envolve calor também, né? Como vocês podem ver. Só que quando a gente fala a questão essa questão de transferência de calor de um corpo para outro e tal, a gente precisa estudar alguns conceitos, como sistema. O que é um sistema? É a porção do universo cujas propriedades estão em estudo. Por exemplo, o que é um sistema? É algo que eu vou estudar que envolve calor, certo? Quer ver algo que envolve calor? Uma xícara de café em cima da mesa envolve calor. Então é um sistema. Aquela xícara de café é um sistema, certo? Vamos imaginar essa xícara de café como um sistema. Tem as propriedades de calor ali. Vizinhança é a região que envolve o sistema. A região que envolve o sistema, que a gente chama de vizinhança. O que é isso? Onde essa xícara está? Ela está em cima da mesa. E em cima da mesa é um ambiente aberto, digamos com a temperatura ambiente de 25 graus. Uma outra vizinhança seria se ela estivesse dentro da geladeira, uma vizinhança bem mais fria. Uma outra vizinhança se essa xícara estivesse dentro de algo térmico, algo isolante, certo? Então, a vizinhança é a região onde essa xícara está, que é esse sistema. E existe a fronteira, é a região que separa o sistema da vizinhança. O material que forma a xícara, essa é a fronteira. Então é um material de vidro, é porcelana, é metal, uma xícara de metal, entendeu? Ela pode ser isolante ou não, ou uma xícara que é toda isolada, né? E tampada, então pode ser isolante, essa fronteira. Então a fronteira a gente chama o material que forma o que a gente vai estudar, ou no caso a xícara que a gente está estudando, como exemplo para vocês. Então tá, sistema é o que a gente vai estudar, é a xícara, tá com calor ali, café quente. Vizinhança, onde ela está, em cima da mesa, no ambiente com 20 graus, 25 graus, 30 graus. E a fronteira é a região que separa a vizinhança do sistema, o café quente ali, certo? No caso, o material que forma a xícara. Bom, esse sistema, ele pode ser de três formas. O sistema
ele pode ser de 3 formas. Que ele vai permitir essas duas coisinhas aqui trabalharem, certo? A vizinhança e a fronteira. O que é um sistema? O sistema ele pode ser aberto. Vamos lá o exemplo da xícara aqui. O sistema aberto, o que é o sistema aberto? É um sistema que permite a troca com a vizinhança de calor, certo? A troca de calor. Se você analisar, calor e matéria, desculpa, calor e matéria. Se você analisar a xícara, se você pegar na xícara, no fundo da xícara, a sua mão vai ficar quente, certo? Por que isso? A fronteira, certo? A fronteira, que é o material ali da xícara, está permitindo passar calor do café para a sua mão. Então, a fronteira, isso é um sistema aberto, está permitindo passar calor. E, que é energia, que a gente chama de energia. E está também permitindo perder matéria, passar matéria. Como é assim, professor? O líquido está evaporando também. Ele está quente, está indo para o ambiente. O café, a fumacinha saindo, é a matéria saindo, certo? O café está perdendo matéria e perde calor. Isso é um sistema aberto. Então, o sistema aberto permite a passagem de calor e matéria, certo? A fronteira vai permitir essa passagem de calor e matéria para a vizinhança. A vizinhança é o ambiente que ele está. E a fronteira é o que vai separar o ambiente do líquido ali, né? Então, isso é um sistema aberto que separa, que permite a passagem de calor e matéria. Temos também um sistema, tá aqui, pronto, sistema fechado. Não, aqui está isolado. Eu gosto de falar fechado primeiro, mas vamos logo para o fechado aqui. Sistema fechado. Sistema fechado é que a vizinhança, não, o sistema, a vizinhança permite passar calor, mas não permite passar matéria. Esse é um sistema fechado. Uma lata de refrigerante fechada, por exemplo, ela não vai evaporar ali, porque ela está lacrada, certo? Só que ela vai tomar a temperatura do ambiente. Se o ambiente tiver com 25 graus, ela vai ficar com 25 graus ali dentro, o calor, o refrigerante. Se esfriar demais, se for para 12 graus, ela vai para 12 graus. Então permite só energia, só calor, certo? Permite a passagem só de calor, não permite de matéria. Não está perdendo matéria porque ela está lacrada. E existe um sistema isolado, que é aquele sistema que não permite nada, não permite passar nem matéria nem calor. Uma garrafa térmica fechada, ela não permite perder calor e ela não permite perder matéria, porque a fronteira, o material ali, é preparado para isso, para não permitir passar nada, certo? Só aí quando abre, você abre a garrafa térmica, ela deixa de ser um sistema isolado e passa a ser um sistema aberto, vai permitir passar calor e matéria, certo? Então existem esses 3 tipos de sistema aí. Vocês podem dar uma olhadinha no livro, estudar mais um pouquinho sobre ele. Pronto. Conceito de calor. Calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Quando não há diferença de temperaturas entre 2 corpos, não existe calor. Por exemplo, aqui, ó, um corpo vermelho com certo calor, mais quente, está passando calor para o amarelo. Tá vendo? Está indo calor daqui, porque o mais quente vai sempre passar calor para o menos quente, certo? Quando eles estão em contato. Então a gente está, um banco da praça, por exemplo, um banco da praça de ferro. Se você for sentar um banco da praça de ferro ou de madeira também, ele vai estar com a mesma temperatura ambiente. Se o ambiente tiver com 10 graus, se inverno tiver com 10 graus, o banco de madeira ou o banco de ferro da praça ou de pedra vai estar com 10 graus também. Porque está em contato, né? Contato térmico. Então um está passando para o outro. Quem está sofrendo, no caso, ele toma a forma que está no ambiente. Aí com temperaturas altas é a mesma coisa. Se você colocar um copo, um material quente, com 50 graus, do lado do material, de outro material menos quente, com 20 graus, o que tem 50 graus vai passando calor para o que tem 25 com 20 graus, vai subindo o que tem 20 graus e vai descendo o que tem 50 graus. Quando eles chegarem na mesma temperatura, exatamente na mesma temperatura, eles param, o que está mais quente para de passar calor. Então eles atingiram um equilíbrio térmico, que a gente chama equilíbrio térmico. Então não passa mais calor, certo? Cessa aí.
Quando as temperaturas dos corpos igualarem, dizemos que o equilíbrio térmico foi atingido. E nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor deixará de existir. Então, só vai transmitir calor, só vai passar calor de um para o outro se tiver diferença de temperatura, certo? Um tiver com mais graus, outro com menos graus. Aí vai passando calor até eles equilibrarem. Então, o calor é do corpo mais quente para o mais frio. O calor é essa energia em trânsito que passa para aumentar, no caso, para diminuir, aumentar a temperatura de um e diminuir a temperatura do outro. Então, o calor é essa energia que passa de um corpo para outro. Não do corpo frio para o mais quente, mas do corpo quente para o mais frio, certo? Então, essa questão de calor, a gente pode ver aqui também alguns exemplos. Aqui, ó. Aqui você tem materiais que permitem passar bem calor. No caso, você pega um copo de alumínio, sua mão está mais quente, certo? Sua mão vai passar calor para o copo de alumínio, que vai passar para a água, porque sua mão está mais quente do que eles. Aí a água vai esquentar mais rápido num copo de alumínio do que num copo que você pegar num copo de vidro, porque o vidro é um pouco, ele não permite passar tanto calor assim, ele isola um pouquinho, mas permite. Mas o alumínio é muito mais rápido essa passagem de calor do alumínio, certo? Do alumínio para ele permite muito bem passar calor de sua mão para o líquido. Então é melhor, se você quiser conservar mais a água gelada, tome um copo de vidro, certo? Então tem uma forma de isolar o calor. Então, por exemplo, casaco de lã, então você veste uma blusa, não é que a blusa está te aquecendo, ela está impedindo de você perder calor para o ambiente. Porque o ambiente está bem mais frio que você, a tendência sua é perder calor para o ambiente. Aí, ao perder calor para o ambiente, porque está mais frio que você vai sentir aquela sensação de frio. Aí você precisa se aquecer para isolar isso aí, para você não perder esse calor para o ambiente. Aí você usa uma blusa para se aquecer. Não que ela seja quente, mas que ela vai te isolar de perder calor para o ambiente. Certo? Então, é basicamente isso, a ideia de calor. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre calorimetria, um cálculo que a gente faz para descobrir a quantidade de calor injetado em um material para aumentar a sua temperatura, certo? Temos a atividade aqui, ó. Atividade para vocês aqui. Pronto. Eu vou postar lá essa atividade lá para vocês, viu? Vocês vão responder essa atividade aí. Aqui tem mais questões. E a última questão, a sétima, grave um vídeo de no máximo 10 segundos sobre qualquer contribuição sobre o estudo de temperatura e calor, certo? Qualquer coisa que vocês quiserem falar, ó, eu aprendi que o calor é a energia em trânsito de um corpo para o outro devido à diferença de temperaturas. Você pode falar isso, grava, me manda, certo? Lá no Google Classroom, tá bom? Ou qualquer outra coisa, sistema aberto, sistema fechado, isolado, pode falar, pode gravar lá e mandar para mim. Essa atividade vale 2 pontos, viu? Vocês vão responder o exercício e fazer essa gravação de vídeo aí, certo? E mandar lá para mim, tá bom? Então, bom resto de dia para vocês, boa semana e estamos aí para tirar as dúvidas quando vocês precisarem, tá bom? Um abraço.